nós temos, assim, todos os padrões numéricos, para quem estuda numerologia, todos os padrões numéricos são vivenciados em todos os lugares do universo. Mas o nosso planeta, ele é número 4, porque a percepção de tudo que foi composto ao longo das filosofias, né, e dos estudos esotéricos e das mitologias, fez com que nós tivéssemos classificações quaternárias, tá? E se a gente começar a falar numa lista de coisas quaternárias, vocês vão dizer, poxa, algum sentido tem. Pitágoras não estava viajando na maionese. Então, primeiro ele dizia assim, naquela época já sabia, se dividia a questão climática que a gente está falando hoje, né, em 4 estações do ano. Também as fases da Lua, os astrólogos, os astrônomos também passaram a considerar, uma boa época para cá, 4 fases da Lua. Quando a ciência começou a se organizar naquela época, classificou os materiais que eram percebidos pela sensibilidade humana em 4 elementos. Tá? Isso tudo era ensinado na escola do Pitágoras. Então, tinha a terra, a água, o ar e o fogo. Aí vocês podem dizer, poxa, mas e o éter não é o 5º elemento? Sim, sempre tem mais elementos, só que, de modo geral, a experiência na Terra, ela tem esse viés quaternário. Como que a gente faz uma construção de modo mais genérico, né? Uma construção civil? Ela tem 4 pilares, tem 4 paredes. Nós temos uma propensão a ter estabilidade emocional, mental, com o número 4. Então, é que na numerologia, o número 4 ele é um pouco mais regrador da organização e da estabilidade. E se nós fôssemos formiga, abelha, até o número 4 pode ser inserido, né? Por mais que a abelha trabalhe com o hexágono. Mas se a gente observar as plantas, os rios, a natureza, a gente não consegue ver o número 4. A gente só vê curvas. E o Pitágoras, naquela época, disse, não, mas eu vou encontrar o número 4 tanto na vida humana, que a mente humana ela se organiza com os 4 elementos, com as 4 estações. A personalidade hoje é considerada pela linha filosófica em 4 corpos. A gente tem o corpo físico, o corpo etérico, a gente tem o corpo emocional e mental. Então, essa construção quaternária, ela é uma questão mística dentro das filosofias. E o planeta Terra é um lugar para a gente ter um caminho de organização mental, e é isso que faz com que a gente diga lá, a vovó, né, italiana, lá, a nona, por exemplo, diz, estudiare, né, diz para o netinho, vai estudar, os pais, às vezes, vai estudar, mas por que vai estudar? Explica. Porque nesse caminho planetário da experiência humana, se nós não desenvolvermos o raciocínio, o 4º corpo, né, o mental, a gente vai continuar tendo padrão 3, 2 e 1, de ter sido pedra, ter sido planta, ter sido animal. Então, esses padrões também existem aqui no planeta Terra para os animais, para as plantas, eles estão vivendo outros padrões. Mas, biologicamente, a raça humana é que está agora tentando comandar esse planeta e vivenciar a experiência mais evolutiva. Para a raça humana, e era essa a questão do Pitágoras, o caminho planetário era você desenvolver o seu raciocínio lógico. E é por isso que a matemática era muito utilizada por ele nas escolas. As provas para entrar lá na escola do Pitágoras metade delas eram questões lógica e matemática. Mas se a gente pegar também os principais elementos químicos das moléculas orgânicas, né? Então, a gente tem lá o carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio. Também são 4 elementos. Quando a gente vai para as macromoléculas biológicas, e elas são classificadas em 4 campos, né? A gente tem as proteínas, a produção, inclusive, lá no nosso DNA, lá nos genes, né? Os carboidratos, os lipídios e os ácidos nucleicos, que são aqueles ácidos que compõem o DNA, o RNA, para quem estuda a questão genética. Se a gente pensar assim, como é que é a qualidade do ar que a gente respira, né? Se o ar, digamos, fosse originalmente purificado, nós teríamos a maior quantidade, o percentual maior de elemento que tem no nosso ar é o nitrogênio. A gente está falando de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Tá? Mas e aí completamos com gás carbônico, né, que vai lá em torno de 1%, e um pacote, né, de gases nobres que a gente pode dizer que compõe a nossa atmosfera. Também a ciência divide em 4.
Aí, quando a gente fala em ciência, como que é composto o método científico? Também são 4 etapas, tá? A gente precisa primeiro observar algo, aí, segunda etapa, você cria uma hipótese como um observador, depois você experimenta essa hipótese que você elaborou e observou, e por fim, a quarta etapa, você conclui. Fecha ou não fecha? Valeu ou não valeu?